Bom, então, muito boa tarde. Para quem não me conhece, sou Raquel Henriques da Silva e sou há poucas semanas diretora científica do Museu do Neoquetismo. Um museu que eu gosto muito, desde sempre, mesmo antes de eu ter nascido. E estou aqui a assistir a esta sessão e pediram-me para me dar umas palavras, eu dou umas palavras ouvindo. Já vi o programa, conheço a revista, utilizo a revista muitas vezes e felicito a equipe, especialmente a responsável por este número, num tema tão interessante e que vai ser importante para toda a gente. Eu já tive uma série de artigos que me interessam imenso ver. Obrigada, e então a sessão está iniciada. Ora bem, então, boa tarde a todos. Eu agradeço em nome da Associação Promotora do Museu e do diretor da revista que não pode estar presente. Agradeço a vossa presença, agradeço à Câmara Municipal, ao Museu e à sua responsável, portanto, ter-nos proporcionado esta apresentação. Agradeço também a todos os colaboradores deste número, que gratuitamente, portanto, se dispuseram a escrever os diferentes artigos, alguns, digamos, maiores, outros mais pequenos, mas todos eles tiveram a fazer um esforço para fazer o seu trabalho e o fizeram gratuitamente. E também queria agradecer à Leonora Arial, que fez, neste caso, um trabalho notável, podem ver por este número, mas além disso, digamos, fez uma divulgação muito grande da revista, dos números anteriores e portanto, queríamos lhe agradecer de facto todo esse trabalho notável. Quem trabalha muito, normalmente, com certeza, não foi neste caso só que ela fez isto, com certeza, normalmente trabalha muito nas coisas e é assim que deve ser. Também queria agradecer ao António Neja Neves, que se propôs de facto fazer a apresentação do número. Eu queria dizer algumas coisas ainda sobre a revista. São aqui pessoas que não têm acompanhado a revista e, portanto, gostava de dizer alguma coisa. Ela tem sido feita com muito esforço, como todas as revistas, não é? Evidentemente, exclusivamente pela Associação Promotora e pelas pessoas que nela têm colaborado, sem qualquer subsídio público ou de entidades privadas. E, ainda por cima, temos feito números temáticos, o que ainda é mais complicado, porque tem que sempre haver um número suficiente de pessoas para fazer um número temático. Fazer uma revista com vários temas é mais fácil, portanto, um número temático é uma questão mais complicada e, portanto, temos conseguido fazer até aqui. Eu lembro-me sempre da intervenção que o Eugênio Lisboa teve quando foi a apresentação do número 1, que dizia que normalmente as revistas em Portugal não passavam do número 2 ou 3. Bom, há exceções, como a Presença, a Vértice, pronto, a Sierra Nova, etc. e outras, não é? Mas de facto ele dizia que. Mas eu já tenho dito, olha, eu estou sempre a lembrar daquela sua frase, de facto, marcou. E vamos já no número 12. No entanto, digamos, estas dificuldades que temos tido, e portanto esta colaboração de tanta gente, não é? Ultimamente teve uma entidade oficial a levantar-nos problemas, não é? Que eu não queria deixar, de facto, de dizer isto. No final do ano passado, a entidade reguladora da comunicação social, tem tanta coisa com que se entreter, não é? E coisas muito mais importantes, cancelou o título da nossa revista. Ela teve que ser registada na autoridade, não é? Como revista periódica anual, e a ERC cancelou o título porque dizia que já há 2 anos que não seria nenhum número. Não era bem assim, porque fizeram isto aí para setembro, ou coisa assim do género, e o cancelamento só teria razão de ser em janeiro de 2018, porque só então é que passavam os 2 anos, 2016 e 2017, em que não tinha saído nenhum número. Mas eles resolveram, digamos, antecipar-se. A gente fez uma carta, agradeceu, de facto, a colaboração do Estado, de facto, nestas iniciativas, que são tão difíceis de fazer, mas que o Estado ajuda, por vistos, bastante, não é? Neste caso, pelo menos. E portanto, deu-se essa situação, que vou até o nosso advogado, não é nosso advogado, que é nosso colaborador, que é o José Manuel Vasconcelos, advogado e escritor, que fez uma constatação jurídica, portanto, à AS, mas até agora não houve qualquer resposta também. Bom, isto para mostrarmos que muitas vezes o Estado não ajuda e ainda, digamos, cria dificuldades. Não é sempre, mas de vez em quando acontece, não é?
Também na revista justifica-se que saiu o número 12 e não saiu o número 11. As pessoas que acompanham, digamos, a história da revista têm o número 10 e já as pessoas dizem, falta-me o 10 e o 11. Pois o 11 é natural que falte, pois ele não saiu. Portanto, saiu o número 12 quer dizer, na revista explica-se, mas eu vou também explicar, porque o número 11 diz respeito ao Congresso, são aplicados os textos das comunicações do Congresso do Mário Dionísio, e houve algumas complicações, de facto, na parte final do Congresso, após o Congresso, e quanto à edição, digamos, da revista, tu estás a rir, sabes o que é, e de facto não foi possível ainda sair o número 11, não é? Mas já está agora na editora e, portanto, já está em condições de sair proximamente. Mas, quer dizer, como havia este aperto também da ERS, não é? Nós optámos por editar o número 12 antes de editar o número 11. Podíamos chamar ao 11, 12, aquelas conversas, mas também não podia ser, porque havia ali questões, portanto, de tempos e coisas que tinham que ser assim mesmo. Este número, portanto, tem bastante colaboração estrangeira, como poderão ver, não é? Portanto, tem 2 italianos, embora um deles, o Gaspar Trapani, está em Portugal, está aí, não é? Mas a senhora Alda não está cá, quer dizer, está a fazer um doutoramento em neorrealismo no cinema e, portanto, fez esse texto. Digamos, foi à custa do Manuel Simões, que vocês conhecerão, o poeta e ensaísta, que esteve na Itália e, portanto, deu-nos algumas relações. E, portanto, nós temos enviado até a revista para vários universitários italianos. São 2 brasileiros, também há bastante relação com universitários brasileiros, temos tido essa relação, e também um francês, por acaso o texto dele é digamos, editado em francês, porque, digamos, eu fiz pressão nesse sentido, que a Leonor já tinha traduzido para português e tudo. Não, sai em francês, porque as pessoas têm que se habituar que francês é uma língua que a gente utiliza. Não é? Pronto, e então ficou em francês. Eu teria gostado que o artigo da italiana ficasse também italiano. Mas como ela escreve em português, e a gente depois, quer a Leonor, quer eu, tivemos que fazer algumas correções, portanto saiu em português. Pronto, para terminar, só para vos dizer que aquela observação de Eurico Lisboa não se verificou, portanto vamos no número 12 e temos neste momento 5 números em preparação. Portanto, o tal número 11, não é? Já está orientado, como disse. O número 13 é sobre teatro e é coordenado pelo Miguel Falcão. Haverá um número de um assunto que a mim pessoalmente me interessa muito e que tenho andado vários anos a pensar nele, mas que nunca foi possível, mas que agora vai ser possível, que é cultura científica e neorrealismo. Será um próximo número. Não sei ainda se será o 14, se será o 15, portanto, cultura científica e neorrealismo. Portanto, espanto, não é? Mas é assim, quer dizer, há razões para se falar nesse aspecto. E depois há também um número que a Vila de Magalhães e a Carina Infante do Carmo estão a preparar com as comunicações do Congresso que fizeram sobre a infância no neorrealismo e que deu esta exposição que aqui está. Portanto, esse número também está, portanto, em organização e, portanto, estes 3 estão certos, não é? Portanto, isto está a andar e, portanto, estão certos. Há um que nós gostaríamos muito de fazer e, de facto, tem sido difícil fazer coisas neste domínio, que é a influências estrangeiras no neorrealismo português. E, portanto, há poucas pessoas em Portugal que tenham trabalhado neste domínio e vamos ver se conseguimos fazer, não é? Quer americanas, quer russas, quer italianas, brasileiras, etc. Outras Américas Latinas, pronto, etc. Não é? E, portanto, é importante fazer esse número, aqui para o museu também era importante ter esse trabalho realizado. Vamos ver se conseguimos. E depois, isto já é um 6º número, se fizer o congresso sobre o Fernando Namora, que nós estamos a tentar, digamos, que se faça, e se nós se participarmos na respectiva comissão organizadora, claro, não é? Portanto, terá sentido a revista editar as comunicações do Congresso do Fernando Namora, como editou do Manuel da Fonseca, o número 6, o número 7 é o Alves Dolo, é o Congresso dedicado ao Alves Dolo, o número 11 é o Congresso dedicado ao Mário Dionísio. Portanto, se houver esse Congresso do Fernando Namora,
há todo o sentido que a revista publica as comunicações divulgadas. Portanto, isto são os próximos números e por aqui me fico, já falei demais, e portanto passo a palavra à Leonor. Olha a Mica. Obrigada por terem vindo tantos. Eu não queria deixar de dizer também que o António Mota Redol, enfim, ele se deve sobretudo a este número, não é a mim, que eu fiz pouco, ele é que espicaçando. Então, já temos mais autores e aliás, fomos nós procurando pessoas que quisessem escrever, não é? Ambos, isso não é a minha responsabilidade apenas, é também dele. E pronto, demorou um bocado, porque tudo demora, não é? Escrever demora, são muitas pessoas a escrever, etc. Também queria agradecer ao António Algeneiro por estar aqui, fazer esta incumbência, e também quero saudar a nova diretora aqui desta casa. E, enfim, este número dedicado ao cinema, no cinema não realista, acho que é de certo modo quase precursor, esperemos, de um interesse renovado pelo cinema neorrealista na nossa época, claro, que já lá vão 70 anos desde que ele de certo modo nasceu, e já teve momentos de mais projeção e outros momentos de esquecimento, porque são assim as ondas da história, não é? E, enfim, acho que está um número muito interessante, muito recheado de informação, de novos caminhos, de exploração deste campo. Eu descobri imensas coisas. Eu própria não considero de todo especializada ou orientada para o neorrealismo. Vim um bocado aqui parar por acaso. Por acaso não, mas vim aqui parar, podia ter ido por outro caminho. E, portanto, digamos que me considero um bocado ignorante nesta área. Mas também é um campo tão vasto, em termos culturais, mais amplos como em termos cinematográficos ou literários, que ninguém consegue, enfim, abarcá-lo completamente. Mas este número deu-me a perceber, pelos seus contributos vários, que este é um campo de possibilidades em termos de estudo, de investigação enorme, um campo de enormes possibilidades, porque este é um movimento que se expandiu um bocado por todo o globo na sua época e ainda hoje tem marcas fortes, que aliás se vai perceber aqui na própria revista. Temos alguns textos sobre filmes atuais ou recentes e, portanto, é um movimento que teve uma repercussão enorme na sua época e até hoje e que se espalhou. E nós temos tendência a pensar no neorrealismo no cinema como um neorrealismo italiano, que afinal, segundo as definições e as balizas da crítica histórica, digamos, durou escassos 8 anos, de 43 a 55. Mas não foi assim, na verdade não foi assim. E são, digamos, são os paradigmas do neorrealismo. Depois teve muitas repercussões nos cinemas novos, no Brasil, em Portugal, em muitos outros países, quase em quase todos os países que tivessem cinema, e não eram todos, mas e toda essa dimensão, toda essa diáspora do neorrealismo está por rever, por reconsiderar, por reavaliar, porque houve um surto sobre o cinema neorrealista, houve um surto de interesse, uma nova forma de avaliar o cinema neorrealista no final dos anos 70. Houve um congresso em Itália ou França, confesso que agora não me lembro,
que fiz uma reavaliação daquele movimento, mas depois voltou a cair no esquecimento, porque outros movimentos vieram, não é? Os pós-modernismos, sei lá. E, de certo modo, estamos na época madura para voltar a fazer esse retorno às fontes e perceber como é que, a partir do neorrealismo italiano, claro, mas também a partir da realidade do pós-guerra, da realidade das ditaduras, de tudo isso, se criou este movimento e como é que os autores, agora estou só a falar de cinema, como é que os vários autores, as posições estético-políticas dos cineastas se influenciaram e se refletiram uns nos outros e dialogaram também e encontraram soluções para problemas comuns, que têm raiz no social e que ainda hoje persistem. Nós também temos problemas políticos sociais que o cinema de novo volta a pegar neles, nem podia deixar de ser, porque é uma arte do real, de certo modo, mas voltar atrás dá-nos a perspectiva, penso que poderá dar aos espectadores a perspectiva do nosso tempo como uma reedição de outros problemas. Por outro lado, dá-nos uma perspectiva do passado que certamente é diferente. Bom, isto só para dizer que ainda não peguei aqui no que tinha escrito. Estou a tomar a vez do António Rocha Neves, sem dúvida. Pronto, então eu não vou derivar mais. Estas coisas que eu ia dizer, que eu queria dizer, mas que não tinha escrito. Pronto. Então agora vou-me pautar mais pelo índice da revista. E queria dizer que o primeiro texto é do professor Carlos Melo Ferreira, que não pôde vir hoje. Ele escreveu-me a dizer que não poderia vir, estava com muito trabalho, aposentou-se, mas está com muito trabalho, parece que é uma crise geral. E esse texto eu acho excelente, porque é uma síntese, é muito difícil fazer uma síntese sobre um campo tão vasto como este, e ele faz ali uma síntese que acho que é um instrumento de trabalho para todos nós. E, por curiosidade, eu proponho um teste, um jogo. Ele refere nada menos do que 152 filmes, só do neorrealismo italiano, depois ainda fala de outros autores portugueses e outros, e 30 autores italianos. Então eu fiz um teste, que eu sublinhei todos os filmes que eu vi. Pronto, eu não vou dizer o número dos filmes que eu vi, para não me envergonhar publicamente, mas recomendo que façam esse teste, só para terem uma medida relativa da nossa ignorância. Ok? É claro que o Jorge Leitão Ramos ganha a todos. Não pode citar no jogo. Ele ganha a todos, mas não está fora do jogo. E pronto, é claro que eu também tenho uma boa desculpa, porque eu já não sou do tempo dos cineclubes, mas já sou do tempo dos DVDs, por isso somos todos. Felizmente nada está perdido. Gente, hoje, talvez há 10 anos não conseguíssemos voltar atrás no cinema, é preciso ir à Cinemateca naquele dia, mas também a Cinemateca não passa assim tantos filmes neorrealistas, porque ainda não está na moda, mas vai estar. Depois do nosso número vai estar na moda. E pronto. Depois, então começamos com o neorrealismo italiano, temos 3 ensaios sobre o neorrealismo italiano, um texto do Gaspare Trapani, que compara o filme do Visconti com o texto que o inspirou, o romance novecentista do Verga e Malamaglia, se diz assim, e que este é um filme charneira do neorrealismo italiano, é quase o seu fundador, e acho que é um texto muito importante por isso também, porque nos situa no arranque do neorrealismo. Depois temos o texto da Maria do Rosário Pibello, também está aqui, sobre um autor neorrealista que não foi realizador, quer dizer, fez um filme no fim da vida, mas naquela época foi argumentista, e isso
é interessante também porque o argumentista, junto com o realizador e o autor da música, são os atores de um filme, mas dá-se-lhes pouca importância, não é? E a Maria do Rosário aborda a perspectiva do Zavattini, tanto prática como teórica, a partir de um novo veio dos estudos sobre cinema, que é a teoria do autor, que de certo modo dá talvez não a primazia, mas dá a honra aos autores de analisar as obras a partir das declarações, das suas intenções. E temos ainda o texto da Ada Milani sobre a adaptação do romance do Vasco Pratolini ao cinema. O romance é de 55 e o filme só será, depois de vários vicissitudes, realizado em 70 por Bolognini. E pronto, isto no cinema neorrealista italiano. Guardam-se novos episódios, na próxima, na revista número 20, talvez. Depois temos um texto muito importante, o tal em francês, do Michel Marie, que é um estudioso bem conhecido, sobre o neorrealismo no cinema francês, que é uma coisa que se calhar nem existe, aliás o artigo tem um ponto de interrogação, mas que na verdade existe. Não terá sido tão retumbante como o italiano, mas é que os franceses também já tinham o realismo poético, não é? Não podiam usar muito das fases, e depois o realismo negro, portanto, entre o realismo poético e o negro, o Michel Marie situa uma série de filmes e de autores, exatamente na mesma época do neorrealismo italiano, que mantiveram, que têm enfim, digamos, uma mesma intenção, uma mesma abordagem, basicamente estão em cima da sua época e que afinal também têm relações com o cinema italiano, porque sempre houve essas relações do cinema italiano com o francês, a montante e a jusante do neorrealismo, assim como também houve relações do neorrealismo italiano com o cinema português, como é óbvio, embora não seja tão óbvio, mas não seja assim tão celebrado o cinema português por ser tão escasso, e é tão escasso porque foi muito castigado pela ditadura. E temos 5 textos sobre o cinema português, neorrealista, prova que ele existe. Isso é uma tema antiga dos estudiosos de cinema neorrealismo, se existe, não existe. Pronto. Já todos participámos nela e eu não vou deixar, não vou ficar fora. E então temos o texto de Domingos Lobo, creio que ele não está cá, não sei, sobre o Manuel da Fonseca, as suas relações com o cinema, ao nível da sua própria escrita, das adaptações que foram feitas das suas obras. Ele foi um escritor que também tinha projetos de filme que não conseguiu realizar. Depois vem o meu texto sobre a relação entre o Alves Redol e o Manuel Guimarães na feitura do argumento do filme Nazaré, que foi construído a partir de uma estadia na Nazaré, durante 2 meses, da observação do real, de histórias locais, e imediatamente passaram à filmagem com a colaboração da população da Nazaré. E, portanto, eu tento e concluo que está demonstrado documentalmente, porque eu uso os guiões e uma série de apontamentos que estão aqui em cima no museu, do Alves Redol e guiões de ambos, para perceber como é que foi construído esse guião e também os seus antecedentes, etc. Não vou falar mais, senão não vou alongar muito. Temos o texto de Fernando Batista, também não está cá, pois não, sobre o Fernando Namora. Não podia faltar o Fernando Namora, claro, teve algumas obras adaptadas ao cinema e enfim, muito empenho no cinema. Um ensaio da Paula Pinto, também não está cá, pois não. Sobre o Ernesto Sousa, não podia faltar o Ernesto Sousa, que está na viragem do neorrealismo para o cinema novo, ele próprio e para outras dimensões artísticas, que a descoberta de umas fotografias da rodagem do filme Dom Roberto, a única ficção que ele fez,
pelo menos a única longa-metragem, é a descoberta destas fotografias, vai lançar novas reinterpretações sobre o universo estético do Ernesto Sousa, e ainda um texto de Jorge Palinhos sobre a adaptação da peça do Bernardo Santarena, Promessa, ao cinema, pelo António Macedo. Estou aqui a tirar os temas todos ao António, eu também faz chorar. Há muito tempo. Também sabes que nos anos depois lá fora. É boa ideia falar primeiro, senão depois nunca se cala. Não, está muito bem. Eu também vou pegar um bocadinho. Pronto, e ficamos com os 5 textos portugueses e então depois saltamos para, ainda no espaço lusófono, para o ensaio da Glória de Brito, como está aqui, sobre o escritor cabo-verdiano, Teixeira da Fonseca. Foi contemporâneo da geração neorrealista e também influenciado por ela, e cujo romance Guial de Contenda veio a ser, de 78, veio a ser adaptado ao cinema depois nos anos 90 por Leão Lopes, e portanto faz parte destes veios que prolongam o neorrealismo, tal como A Promessa do Bernardo Santareno. Já saímos daquela época dos anos 50, 40, 50. E finalmente vamos ao cinema brasileiro, onde temos 2 textos. Um do Adalberto Müller, sobre 2 filmes dos anos 60, que é o São Paulo, Sociedade Anónima, e o Selva Trágica, e que também faz uma introdução ao cinema brasileiro naquela altura, que é muito interessante, porque também há uma síntese que é um bocado difícil, sendo o Brasil o país que é, com a dimensão e com o cinema que tem, termos uma visão de conjunto assim, não sei, acho que a distância dificulta isso e a profusão. Então ele oferece-nos essa síntese que depois nos permite descobrir estes filmes e outros. E ainda o texto da Ana Paula Pacheco, sobre um outro filme já dos anos 70, Iracema, uma transa amazónica, que é uma docu-ficção baseada numa obra novecentista do José de Alencar, acerca da mitologia da origem do brasileiro, da origem índia, enfim, não vi esse filme. E finalmente vamos para a fase do pós-teoria, com o texto do Carlos Figueiredo Jorge sobre o realismo, chamo-lhe eu agora, negro, que subjaz a uma série de filmes que lidam com a temática policial e que se relacionam também com a literatura chamada policial, e que enfim, uma teia de interações e de referências que é fascinante. E por fim, quase, o texto do Jorge Nordão Ramos, que atualiza a estética do neorrealismo, ou pelo menos o seu conceito, aos tempos de hoje, e que nos fala de 2 filmes muito recentes, o São Jorge, de Marco Martins, e o Fátima, do João Canijo, do ano passado e do outro, e que de certo modo fecha o círculo e promete, e que justifica que possamos continuar a falar do neorrealismo hoje, de outros realismos. Ainda temos depois 3 textos testemunhais, digamos, sobre o impacto dos cineclubes na época em que eles surgiram, anos 40, 50, o impacto dos cineclubes na divulgação do cinema neorrealista na época e na promoção do debate cinéfilo, político, todo um acervo cultural que ainda está muito pouco explorado e que, enfim, e de que estes artigos também de certo modo são um ponto de partida. No conjunto, eu noto que há talvez uma prevalência de uma abordagem literária do cinema, porque muitos destes textos relacionam a literatura e o cinema.
E isso não tem só a ver com o ponto de partida das pessoas que escrevem, não é? Porque quase todos viemos da literatura, tenho a impressão. Mas tem a ver com uma outra característica intrínseca dos filmes neorrealistas, que é ter um trabalho de argumento muito forte. E, portanto, já tem essa relação com a literatura, ou no argumento, ou na adaptação, que não se pode, enfim, evitar, que não se pode deixar de diagnosticar. O cinema só foi perdendo essa ligação com a literatura, ou com a adaptação, ou mesmo com a figura independente do argumentista a partir dos anos 60, aos poucos, não é? Até chegámos ao João Canijo, que já pouco argumento escreverá, não é? Neste filme, o Fátima. E pronto, eu creio que este conjunto de ensaios nos convida realmente a nós e a outros, espero, a explorar todas estas interações geoculturais, todas as épocas que são atravessadas por esta corrente, digamos, de fundo, por esta... E também me parece que uma perspectiva comparatista entre as várias cinematografias, as várias épocas, os vários autores, poderá ser o caminho de desenvolvimento deste trabalho que agora iniciamos, não é? E pronto, esperemos que venham a surgir outros ensaios e que nós mesmos continuemos a escrever noutros fóruns sobre este tema. E por fim, eu quero agradecer aos autores que estão aqui, a sua participação, sempre com muito boa vontade e generosa. E se quiserem dizer alguma coisa, claro, depois de António Roger Neves falar, eu também gostava de ouvir. E pronto, passo a palavra. Nós já nos conhecemos há muito tempo. Boa tarde a todos. Há muito tempo. E já nos temos falado muito há muito tempo também. Portanto, isto era sempre fatal. Ou eu começava antes e falava muito e ela ficava tramada, ou ela falava antes muito e ficava tramada. Só já não fico tramado porque eu conheço e a estimo bastante. E acho que, efetivamente, nesta nossa sessão é fundamental reter o repositório que está aqui escrito, claro, no índice, mas que é muito mais apetecível quando ouvimos as sugestões e, sobretudo, de alguém que teve o trabalho de conseguir equacionar todas estas intenções e todas estas, sobretudo estudos importantes, enfim, num volume. Eu não gosto muito de dizer coisas como é que vou dizer agora, porque, sobretudo no início, parece que estamos aqui a bajular o convite, o estar, a necessidade de falar com as pessoas e, portanto, dizer coisices. Mas não é coisice. Este número é um número muito importante. E este número é mais do que importante, eu penso que pode ser o instrumento decisivo para se pensar aquilo que se chama o neorrealismo de uma forma diferente. No cinema, claro, mas mais do que isso. Aquele esforço que imagino, não conheço. Fiquei alertado e disponível para reconhecer que não conheço do museu, só conheço os seus instigadores iniciais por terem escrito páginas de literatura tão importantes como aquelas que nos, pelo menos na minha geração e nas vossas gerações também, que nos motivaram, nos mobilizaram e nos educaram para a cidadania, que nos educaram para a visão realista. Querem ser que seja neorrealista, está bem, mas realista para as circunstâncias de um povo sofrido, de um povo, apesar de tudo, mesmo quando não era um povo lutador no seu cotidiano. E é muito importante que, efetivamente, se comece a rever
a nossa visão que temos da história, e portanto eu não gosto do termo neorrealismo, porque ele é o novo realismo, porque o neorrealismo, que significa o novo realismo, está tão impregnado do impacto que o neorrealismo teve, que o movimento teve, e nomeadamente até em Portugal, mesmo com a opressão. O neorrealismo já é uma coisice, não é um movimento, não é um movimento de pensadores, não é aquilo que se escreveu e que se filmou, é um bloco, que é o neorrealismo. Os neorrealistas e o neorrealismo. E o neorrealismo é sobremaneira e só um novo realismo, e nem sequer diria adaptado, preocupado e mobilizado para olhar a dado momento a história e para escrever e para ter a ousadia de escrever a dado momento a história. Estamos numa fase histórica muito concreta, quando ele aparece, quando ele se firma, uma realidade trágica, um continente absolutamente liquidado pela guerra, circunstâncias muito específicas, nomeadamente na Península Ibérica, com os fascismos nascentes e não cambaleantes com o final da Segunda Guerra, como se imaginava. E, portanto, estas circunstâncias todas fazem nascer uma necessidade e uma vontade, um anseio de escrever alguma coisa. E o de escrever alguma coisa eu vou dizer uma coisa que nunca disse na minha vida, porque isso está muito plasmado já em dada altura histórica, mas escrever, registar, filmar os amanhãs que cantam. Eu não sou do PC. Os nossos amanhãs que cantam. Aquela vontade, aquela perspectiva vibrante de dizer, agora nós temos possibilidades de pensar, temos possibilidades de expressar, temos possibilidade de desenhar e fazer uma nova sociedade do escombro de uma guerra trágica. E de uma guerra trágica que, aliás, ainda por cima, passou pela luta intestina entre blocos ideológicos tão distintos e tão abrasivos como aqueles que foram naquela altura. E, portanto, o realismo aparece só e pura e simplesmente porque as circunstâncias históricas o exigiram. E houve gente que soube resolver em si que resposta dar a esses materiais. Que resposta dar. Como vamos registar para os vindouros aquilo que passamos, aquilo que pensamos e aquilo que desejamos. Porque é muito interessante, não é só o que passamos, não são as desgraças da guerra, não são as malversações todas, não são as tragédias pessoais, as famílias dizimadas, as crianças abandonadas e liquidadas, uma sociedade perfeitamente quebrada, sem possibilidade de reerguer-se com facilidade depois de toda aquela carnificina. Não era só isso, era essa vontade de registar para o futuro a maldade que foi aquele momento para a sociedade e para a humanidade, mas também registar o nosso voto, o desejo, a vontade, a necessidade de dar uma volta e continuar a saber que há caminho, há alegria, há força de vontade e há, sobretudo, ideias. E são estas as perspectivas essenciais que focam um novo realismo. É o neorrealismo. É um novo realismo. Não é o realismo como não é o realismo dos quais a Leonor teve o cuidado de referenciar e que fizeram também no cinema sobremaneira, mas não só, no cinema sobremaneira, o seu percurso, e um percurso que envolveu e que obrigou o neorrealismo a também saber distanciar-se, autonomizar-se desse plasma, dessa amálgama de realismos e hiperrealismos. E é por isso que aparece o neorrealismo e com esta força e este impacto. Não havia cineclubes que tivessem a força suficiente, por exemplo, de impor, digamos, em termos muito difíceis, e com a censura, e com as imposições, e com as proibições,
não haveria nenhum movimento, mesmo rico como foi o movimento daquela época, não havia movimento cenaclubista que tivesse capacidade para impor, digamos, uma linha criativa como o neorrealismo, se esse neorrealismo não fosse exatamente como se fala aqui muitas vezes e com grande cuidado e sublinhando mesmo isso, se não tivéssemos efetivamente a certeza de que tínhamos ideias ali. Que tínhamos ideias, valores por que lutar. E tínhamos uma coisa muito interessante, que naquela altura, e penso que é importante neste momento reavivar, para bem da nossa sociedade e para bem das nossas pessoas, da sociedade, de facto não tinham a vontade de estimular o conceito de que existem povos e o povo é composto por pessoas e por cidadãos, por mais humildes que possam ser, são pessoas de uma grande coragem e muito estimáveis. O neorrealismo traz-nos isso tudo. O neorrealismo propõe-nos essas meditações, essas vivências mais. Muitas vezes e não íamos muito pela reflexão teórica e cobrada, mas ia-se pelo empenho que se tinha em corroborar aquelas situações e em acompanhá-las. Eu tenho saudades desse cinema, se calhar também na idade que tinha na altura, mas tenho saudades do cinema de quase chorar. Eu nunca fui choraminhos, mas quase chorar com aquelas pessoas, não é por causa da fitazinha, com aquelas pessoas que estavam tão bem retratadas e que estavam retratadas com tanto empenho que eram, no fim de contas, nossos irmãos da desdita ou nossos irmãos de solidariedade e, se quiser, nossos irmãos de ideologia, falando de ideologia em lato sensu. E isso foi extremamente importante. Eu recordo-me, já muito depois de 25 de abril, os meus camaradas de Cineclube diziam que eu era um choramingão, não por chorava, mas porque não passava só com a Salpotinquim. Ui, fartando de passar. Estraguei filmes a passar de norte a sul do país com a Salpotinquim, mas não passava só com a Salpotinquim. Eu recordo-me de uma certa polémica e com um certo... assim que nunca foi, mas com uma certa... lá está ele, pá. Sempre com essas histórias. Quando eu passei por quem os sinos dobram. E recordo-me, passei várias vezes, andei a Tarincol com uma cópia de 16 milímetros e todo lado. Recordo-me passar na TAP. A TAP era a aristocracia dos trabalhadores. Estamos a falar em 76, 75. E tinham cerca de 200 e tal pessoas numa sala, entre as quais tinham, curiosamente, espanteio, não eram só trabalhadores, enfim, das oficinas, tinha um grupo razoavelmente significativo de hospedeiras. E que acabaram o filme a chorar. Mas a chorar, empenhados com a história trágica daquela miúda durante a Guerra Civil de Espanha. Portanto, estes filmes eram filmes muito bem apresentados no seu conteúdo essencial. E isto foi o fundamental do seu êxito, acho eu. Nós somos muito egocêntricos, eurocêntricos e egocêntricos, duplamente, e ficamos sempre por aquilo que é o nosso jardim e o quintal imediatamente subjacente. Falamos sempre da Europa, falamos depois as Américas, e depois de vez em quando, por exemplo, Cabo Verde, que foi uma colónia e tal, ficamos por aí. O Brasil, e ficamos com uns 50 filmes de lado que ninguém fala. E, nomeadamente, também com literatura. Nós falamos da literatura brasileira e nunca nos lembramos de pensar, fazer um esforçozinho de pensar que reflexos há do chamado movimento neorrealista na realidade daquelas histórias tão extraordinárias que me embalaram, pelo menos, que me entusiasmaram durante o início da minha adolescência a pegar nos Jorge Amados e nos Érico Veríssimos e isso tudo. E esquecemos disso. Esquecemos muito mais.
e deixamos de lado, não rascamos porque não sequer apontamos. O neorrealismo está presente e com algum impacto. Não é a mesma coisa, mas não, com algum impacto. Por exemplo, que eu gostava de fazer essa provocação cá, com impacto na Índia, com impacto na Ásia, mais longínqua. E, aliás, hoje em dia, até na zona de países que se desmembrou o Império Soviético. E essa gente foi colher aonde? A necessidade que tinha de mostrar, de abordar, de escrever sobre e de rodar filmes sobre a realidade dos seus países, dos seus povos. E não estamos longe do neorrealismo. Não estamos de maneira nenhuma longe do neorrealismo. Sim, as pessoas na Índia têm a pontinha lá a meio da testa, os outros chineses, os outros neorrealistas mais à Ásia, comem com pauzinhos, mas estamos sempre nessa base da análise e da opção. E essa é a riqueza grande do neorrealismo. É efetivamente ter legado a quem quiser ler e ver uma boa, com tudo o que a criação faz e deturpa, digamos, da realidade, mas dar-nos um legado para compreendermos de uma forma retumbante e quase exemplar das vidas daquelas pessoas naquela altura. E é por isso que nós percebemos tão bem aquelas pessoas e percebemos tão bem aqueles dramas. Sim, estamos muito mais próximos do pulsar italiano, mas se formos ver filmes indianos e se formos ver filmes asiáticos, estamos próximos daquele pulsar. Porque, no fim de contas, é de facto a mesma argamassa que nos une. E isso é extremamente importante. Eu vim cá, depois da magnífica intervenção, foi boa, magnífica intervenção e a Leonor sabe, se eu não achasse, não dizia, a magnífica intervenção que a Leonor fez e que fez um excelente resumo do livro. Espero que tenha sido também entusiasmante para vocês pegarem e ir esgotar e folhear o livro com entusiasmo. E, portanto, só venho cá fazer algumas provocações, não venho falar do livro, que li com bastante interesse e atenção e surpresa. Porque, para já, há aqui estudos que levantam pedras que estavam desde sempre na minha vida para estudar de cinema. E aqui temos aqui o levantamento muito auspicioso e muito particular dessas matérias. Por um lado. Por outro lado, vem-me surpreender com um certo número de textos na Lopes, do Manel Neves, do ABC, do Redol em relação a clubes, que é uma coisa que já devia ter sido feita há muito tempo. Eu estou um bocadinho desmunido para essa aventura. Eu fui durante muito tempo dirigente de cineclubista e dirigente da Federação e fundador da Federação de Cineclubes. E recebi aqui há pouco tempo, não há muito tempo, um golpe de morte em relação ao desejo de facto de ter, entre muitas coisas, começar a arranjar um buraquinho para falar do movimento cineclubista, que foi a morte de Manuel Pina. Tínhamos falado muito que foi um grande dirigente, um grande senhor estudioso do cinema e um dirigente importantíssimo pelo equilíbrio, o bom senso e a capacidade de visão que tinha. Ele foi do Círculo Imagem e um dia estávamos numa cinemateca a fazer uma homenagem ao Espírito Santo e eu disse, Manel, temos que reunir-nos, e temos que começar a pensar nisso. Não nos reunimos e não chegámos a pensar. Isso desarticula-me um bocadinho a vontade de gastar tempo, digamos, de pouco tempo que tenho para essa missão que eu acho que é importante, porque é também do ponto de vista da história muito agradável de compreender e vai-nos compreender imenso o impacto dos materiais do neorrealismo no cinema, por um lado, e por outro lado vamos certamente poder resgatar filmes. E essa é que é a outra provocação que me parece que é eu andei a fazer provocações porque eu acho que vocês são uma comunidade de participantes absolutamente estimável e provocável.
E portanto, preferi dizer, epá, é mesmo aqui que eu vou começar a fazer umas provocações. Uma das provocações é, uma casa destas, o que eu sei que eu vou dizer, sim, paga dinheirinho, então, sim, claro, essas coisas todas. Uma casa destas está fadada para, ao apresentar este número especial do cinema do neorrealismo, começar a pensar, com quem de direito e com quem de capacidade, fazer uma filmoteca do cinema neorrealista. Não para fazer mais uma coisinha do neorrealismo no Museu do Neorrealismo, mas para finalmente pensar, equacionar a possibilidade de manter um certo número de filmes preservados, disponíveis e, sobretudo, possível de utilizar para transportar. Não há melhor filme do que um filme neorrealista para motivar uma classe de estudantes de secundário. Não há mais. Temos a história, e temos a história, desculpem, todos, e até sobretudo os neorrealistas que por aí andam, os espíritos neorrealistas, temos uma história, lamechas até, não é? Com amores pelo meio, com desgraças, temos tudo o que é de melhor para superar o pior que há, por exemplo, numa telenovela, e pôr as crianças, as jovens, a ver aqueles materiais e a discutir aqueles materiais depois da apresentação. Discutir, há muitas formas de discutir, eu fiz isto durante anos e anos e anos e anos e anos, e nomeadamente em escolas, que é depois com professores entusiasmados pela circunstância da descoberta do cinema, por um lado, por outro lado, do cinema, das potencialidades que isso dá de adesão dos seus jovens estudantes, etc., pegar nisto e dizer, ir para a escola discutir cinema, discutir temáticas, discutir a condição, o povo. E isto é extremamente importante. Mas permite uma coisa muito grande que está em falta hoje em dia, com facilidade pelas circunstâncias da história, da dignidade dos estudantes. Começa pela dignidade, por dar e apresentar com dignidade o povo a que eles pertencem. O povo, estou a falar daqueles tipos dos pobres, dos gajos, dos tipos que eu e os pais sabem o que é não ter dinheiro até o fim do mês. É dizer, não podes ter não sei o quê, porque não dá. Estes filmes permitem uma redignificação e uma releitura das pessoas à própria circunstância. E nós temos essa possibilidade. Hoje em dia, com os instrumentos tecnológicos que existem, com o avanço tecnológico, temos facilidade de fazer isso. E é muito interessante perceber que podemos não só ter essa filmoteca, mas não ser uma filmoteca paralisada, ser uma filmoteca que possa exatamente estar ao serviço com programas propostos e até com pessoas, por exemplo, como digo sempre, eu reformei, mas estou ainda com menos tempo do que tinha quando já trabalhava em um cão. E sempre trabalhei muito naquele jornal, trabalhei muito, sempre me dei àquela casa totalmente, dias seguidos e diretas. Mas agora é que eu não tenho tempo. Então. Mas mesmo assim, na medida do impossível, teria todo o gosto, por exemplo, a fazer parte de um grupo que esteja disponível para ir debater o cinema e animar com entusiasmo as temáticas dos filmes e perceber como é que o filme não é apenas uma coboiada ou não é apenas uma coisa dos Star Wars, mas é muito mais que isso, é no fundo, mesmo quando é Star Wars e coboiada, o reflexo das nossas sociedades, e estamos lá, está lá o nosso pai, estou eu, está não sei quem, está, no fim de contas estão lá plasmados e retratados. Acho que havia muito a ganhar se pensássemos que este importante número da Nova Síntese pudesse de facto contribuir um bocadinho para isso. Nós temos de facto aqui um grupo de materiais que não só foca do cinema, mas se nós quisermos ler, nem sequer bem nas entrelinhas, mas se quisermos ler para cima como é que se diz os brasileiros, fofoca, por cima da fofoca do quem foi a atriz e quem foi o filme e o filme de que ano e não sei o quê, dessas minudências, temos também a possibilidade de olhar para um bocado da história e para perceber um certo número de coisas da história nessa altura. Aliás, é natural pensar que um dos primeiros filmes
e era um dramalhão, do neorrealismo, era uma coisa chamada o carteiro toca sempre duas. Foi o primeiro. Eu não tive a coragem de dizer, não tenho o teu acervo e o teu acervo, que ele tem 2 acervos, o Jorge Leitão Ramos tem 2 acervos. Tem um acervo aqui, que é diabólico, mas tem outro também que ajuda o acervo diabólico da mente, que é um arquivo que é de invejar. Aliás, que inveja em muitos pormenores, não direi na substância toda, mas em muitos pormenores inveja a Cinemateca Portuguesa. E eu sou testemunha porque já olhei para aqui. Portanto, de facto, este livro pode ser isso muito, pode não ser apenas mais um livro que vai a seguir antes do número 13 e depois do número 10 ou do número 11 que ainda não há. Portanto, não é só isso, não é mais um para ter na estante, pode ser exatamente o desencadeador, o expolitador e não o despolitador, o expolitador de facto de uma iniciativa geral que possa redimensionar também o neorrealismo. Porque e possa expurgar do neorrealismo esta história do neorrealismo ser um movimento, não sei o quê. Mas é mais que isso, é uma visão da história, de um momento histórico exato. E isso está cá razoavelmente bem plasmado. Eu terminava com aquilo que eu tinha pensado começar, para se perceber que, de facto, para nos lembrarmos que o neorrealismo é apenas um novo realismo. O Visconti, o senhor Visconti, que vinha da nobreza, da aristocracia, o Visconti, comunista, mas que vinha da aristocracia, dizia assim, sobre o neorrealismo: penso que seria preferível falar de realismo simplesmente. A meu ver, o grande erro de Jeremy e também de Sica, com toda a estima que tenho por eles, é não partirem de uma realidade efetiva. Os vagabundos existem, tal como existe Lambrata, tal como existem os imigrantes clandestinos, mas finais como os de Milagre de Milão ou de O Caminho da Esperança é algo que não existe na realidade social. Em meu entender, trata-se de uma perigosa mistura de realidade e romantismo. No fim de La Terra Trema, há mais esperança e mais promessas do que em voar numa vassoura. Não podemos, não devemos nos da realidade. Sou contra as evasões. Isto é o realismo. Podemos não estar de acordo, mas isto é realismo. Bolas para o neorrealismo. E depois, um bocadinho, um homem como o Fellini, romântico, tenho uma paixão por cima do... E dizia, aliás, na minha altura, de grande militante político, dizia exatamente, e não renega essa face, bem pelo contrário, portanto, continua sempre com essas ênfases, e dizia sempre, é o meu pecado pequeno burguês, é o favor. Portanto, vamos aqui ao pequeno burguês Fellini e àquele romântico, àquele tipo de deslocado, e diz também do neorrealismo. O neorrealismo é para mim uma forma de olhar a realidade sem qualquer preconceito, sem que intervenham convencionalismos, colocando-no diante dela sem ideias preconcebidas, olhando-a com honestidade, seja qual for a realidade, não só a social, mas também a espiritual, a metafísica, tudo o que existe no interior do homem. Quando conto a história de certas pessoas, tento sempre mostrar qualquer coisa verdadeira. Mesmo ele que fabulava e que punha aquela gente toda no ar e tal, cá estamos. É a realidade. E fazia jus à vontade inteligente e oportuna do Trapani. Estamos cá, é? Parabéns. Ter-se lembrado do Gramsci. Por uma simples razão. Toda a gente esqueceu. Quem é o Gramsci? Já ninguém se lembrou do radical e do não ortodoxo Gramsci. Temos muito que falar sobre o Gramsci. E sobre a importância, a clarividência e o golpe de vista de longo alcance que o Gramsci tinha quando refletia sobre a sociedade e sobre a política. Ele diz, a dada altura, eu vou-me permitir, é um bocadinho longo, mas vou-me permitir copiar, vão lá depois ver o artigo todo,
Em Itália falta uma identidade de visão do mundo entre os escritores e o povo. Ou seja, os sentimentos populares não são vividos como próprios pelos escritores. Nem os escritores têm a função de educadores nacionais. Ou seja, não colocaram, nem colocam o problema de processar os sentimentos populares depois de tê-los vivido e feito próprios. Em Itália, o termo nacional tem um significado muito restrito ideologicamente e em qualquer caso não coincide com o popular, porque os intelectuais italianos colocam-se longe do povo, isto é, da nação. E estão ligados a uma tradição de casta que nunca foi quebrada por um movimento político popular ou nacional que viesse das pessoas. A tradição oliveiresca e abstrata e o típico intelectual moderno se sente mais ligado a Aníbal Caro ou a Hipólito Piedemonte do que a um camponês da Apulia e da Sicília. Ele está a lembrar-se exatamente disso. E eu penso que, em muitos aspectos, os intelectuais, citadinos, burgueses, que fizeram a lista, o rol, também cá está muito bem descrito, do cinema neorrealista e sobremaneira italiano, souberam ultrapassar isso. Souberam dar voz e dar asas às pequenas desgraças, às grandes vitórias e à capacidade de resistência de um povo. E nós conseguimos fazer isso sempre. E é sempre na resistência que pomos estas matérias. Por exemplo, se nós pegarmos, para terminar, se nós pegarmos no filme do António Macedo, A Promessa, podemos dizer que era tudo menos neorrealista. Eu gosto de dizer que sim, que tem um bocadinho. E aquela forma mirambulante, já em que ele está, António Macedo, o realizador, que ele já está um bocado a flanar nas suas ideias místicas frequentemente, com quem eu tive muita oportunidade de trabalhar e de falar com ele. Mesmo nessas... é que há muita capacidade de manter do texto escrito, a capacidade de permitir a visão do caso concreto, do núcleo pescatório onde as coisas passam e da visão do impasse que aquelas mentalidades e que aqueles enredos exigiam de gente que queria gritar de forma nova, enfim, para a vida e vivê-la dessa forma. Acho muito bom que num dia de sábado, ainda por cima um sábado de sol, depois daqueles dias esquisitos de chuva, era bom que chovesse mesmo como deve ser. Se calhar estávamos todos cá também no guarda-chuva e felizes porque já estava a chover. Mas é muito agradável ver uma sala num sábado destes com pessoas tão interessadas. Espero que da nossa parte, ou da minha parte, pelo menos, tenha sido minimamente interessante terem optado por vir cá. E não se esqueçam da Filmoteca. E não se esqueçam dos ciclos a passarem em todos os sítios. Não se esqueçam isso. Acho que vale a pena pegar nestes filmes dessa forma. Não é, Leonor? Tu fizeste aí um grande trabalho de pesquisa e tal. De facto, vale a pena reviver estes filmes. Aprendemos sempre muito com eles isso, e aprendemos também com uma coisa importante que é que o cinema é sentimento. O cinema é muita coisa. É muita tecnologia, é muita preparação, é muita representação, mas é muito sentimento. E acho que isso quadra muito melhor. Obrigado.